Boa tarde, amigos do Canelada, do Bate Pronto. Gente, eu tô até confuso. Eu tô confuso, de verdade, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Se eu não tiver a força de vocês, eu vou pedir pra sair daqui. Vou pedir. Eu não aguento mais ver meu amigo chegar aqui depois de uma derrota do Corinthians. Eu não aguento mais. Eu tô chegando ao meu limite. Eu tô chegando àquela situação que eu falo, Vanderlei Nogueira, em casa com Lívia Weber. Amor, eu não sei mais o que fazer. Ai, meu Deus. Eu não tenho mais chão. Eu perco o meu chão. É empatia, né? É empatia, porque eu tento ser o chão dele. Eu tento ser um lugar onde ele pise seguro, onde ele tenha uma segurança, um ombro amigo. Sabe aquele ombro amigo que todo mundo precisa? Eu tento ser pra ele. E ontem foi mais uma porrada, dessa vez em São Januário. Você que tá engraçadinho, o Vanderlei Nogueira também vai escutar, porque eu sempre disse que o Matheus Donelli não é goleiro pro Corinthians, e aí não, injustiça. Gente, o segundo gol que ele levou é brincadeira. Um goleiro profissional não pode levar um gol daquele. Quase do meio de campo, quase no meio do gol. Ele não dá passo pra pular, ele pula direto, ele pula abaixo. Não pode, parecia que era um goleiro da Sub-15 jogando com o profissional. E aí eu vou falar sobre isso. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero dizer pra você que enquanto eu tiver motivação pra estar aqui, o meu ombro vai estar aqui pra você. Eu quero te dizer que enquanto eu estiver nesse programa, preocupado com o teu ombro. Enquanto eu tiver uma preocupação, enquanto eu tiver força pra te dar o meu ombro, eu vou te dar. Bota ele aí em cima do seu pescoço, você vai precisando mais do que eu. Mas, velho Vamp, o Corinthians perde mais uma. O Corinthians, e aí, a gente tem que ser sincero, Flávio Prado, Vanderlei, Vampeta, a gente já fala dos jogos do Corinthians aqui, antes dos jogos, como se eles já tivessem acontecido. Que a gente fala, o Corinthians não vai ganhar. A gente falava do Vasco, gente. O Vasco é um time que tá em recuperação, por sinal que festa da torcida em São Januário, hein? A torcida do Vasco realmente fecha com o Vasco de um jeito surreal. E aí, o Vasco em recuperação, cara, ganha do Corinthians assim, ó, tranquilamente, não tem muitos sustos. Eu digo, o torcedor do Corinthians, quando eu comecei aqui dizendo que eu não tenho mais chão, que em breve eu vou pedir pra sair, que eu não tenho mais forças pra ver meu amigo sofrer, o torcedor do Corinthians não tem otimismo mais nenhum. E aí, pra quem fala pra gente, ontem de novo, fui lá no evento do Agro, lá, da Bayer, velho Vamp, com o Edilson Capetinha. Fui ontem, lá em Ribeirão Preto. E os corintianos falavam, juro, pô, pilhado, vocês não dão uma moral pro Corinthians? Eles sempre falam isso. Mas aí eu falo, como é que a gente vai dar moral pro Corinthians? Se o torcedor corintiano tá vendo o que tá acontecendo no Corinthians, ele só tem que pensar na tragédia que pode ser o fim do ano. Porque do jeito que tá, o Corinthians vai cair. Se nada mudar, o Corinthians vai cair. São 2 vitórias em 16 jogos desse Campeonato Brasileiro. 2 vitórias. Boa tarde, meu amigo Marcos André. Eu quero que você saiba que o desabafo do começo desse programa, eu vou estar aqui. Foi pro Agro, né? O desabafo foi pro Agro. Fomos ontem, lá pro Agro, fomos. Você foi convidado, inclusive. Não pôde ir. Trampei. Agora, eu quero te dizer que enquanto eu estiver aqui, nessa mesa, você vai ter o meu apoio. Cuidado pra não mudar de mesa. Pode mudar de mesa aqui. Mas aí eu te pergunto, primeiro, o torcedor corintiano tem algum otimismo, Vamp? Ou não? Ou o Corinthians só não vai cair se tiver times muito ruins que estejam pior que o Corinthians? Porque a minha pergunta é, tem como o Corinthians melhorar? Porque a gente fala, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar nos últimos 4 anos, Vamp. Boa tarde, Tico, professor Vanderlei, Flávio, boa tarde a todos. Você gostou do começo do programa? Ah, uma maravilha. Pô, não, tá entre o trio top, hein?
Como é trending topping, né? Trending topics. Trending topping. Mas a verdade é o seguinte, isso aqui desde a primeira rodada, que desde quando o Corinthians começa o ano, depois do Campeonato Paulista, que não classifica nem no Paulista e vem pro Brasileiro, contratou vários jogadores, em torno de 11 jogadores, e tá para chegar mais jogadores aí, que a gente sabe que o time do Corinthians é fraco. Né? Saiu jogadores importantes, que também no ano passado veio a antecipar aquele jogo contra o Grêmio, para não disputar na última rodada, junto com o Santos e próprio Vasco e Bahia, para ver quem caiu. O Corinthians antecipa isso, ganhando o Vasco e ganhando o Grêmio. É um time fraco, o time vai brigar ali para não cair, né? Tem outras agremiações ali que tem até situação piores, o caso do Fluminense, você tem ali o Fluminense dentro, você tem o Atlético Goianiense, tem o Corinthians, né? O Cuiabá está a 2 pontos do Corinthians, já estava lá dentro, né? Conseguiu se recuperar. O Corinthians, pelo plantel que tem, né? Não digo nem plantel, pela camisa que tem e o valor do plantel, que eu não consigo enxergar, isso eu falo aqui há mais de 3, 4 meses. Eu passei a 3ª ou 4ª folha de pagamento do país em relação aos atletas que tem. Você vê esses atletas, uma folha de pagamento do Flamengo, do Palmeiras, até o próprio Atlético Mineiro, que também não está bem, né? Uma folha de pagamento que não condiz com o time que tem dentro do campo, né? Ontem o Vasco vem de 2 vitórias, gol do Fortaleza, gol do Internacional fora de casa, São Januário lotado, né? Conseguiu botar 8 pontos de frente do Corinthians agora, que é o primeiro time dentro a sair da zona de rebaixamento. Aí você olha para a tabela, o Corinthians está a 2 pontos do Cuiabá, o Corinthians está ali, mas não tem força para sair. Não joga um futebol bonito, não encanta, cria pouco. Ontem a melhor oportunidade foi na bola parada do gol, que o Coronado tentou bater essa falta. Chegou 11 reforços, que não dizem ainda para que veio. Se pegar os 11 reforços, chegou. Mateuzinho ainda não fez uma grande partida. O Félix Torres, a gente sabe que tem qualidade, estava jogando aí a Copa América, marcando Messi, Lutado Martins e companhia pela seleção, joga bem, mas com um time fraco ainda não disse para que veio. O Gustavo Henrique no banco. O Hugo veio do Goiás, não fez uma grande partida. Aí você tem ali o Ranieri, sofre sozinho e já começou a ser sacado. Você tem o Raul Gustavo, o Pedro Raul, o Pedro Henrique, e até agora nada. O Garro tenta uma coisinha ou outra, mas muito abaixo daquilo, né? Chegou o Ramon Dias, que pediu para não liberar para não liberar alguns jogadores. O Corinthians queria negociar, por exemplo, o volante, lá, até esqueci o nome, o argentino, que estava para Fausto Vera, que não figura, tá aí para não completar o 6º ou 7º jogo, porque o Diego Milito conhece lá no Atlético Mineiro. Só que o homem chegou e falou: não vou liberar não. Quero. E que deve ser caro, né? Ele é caro, ele o salário. Por 50 ou 5 milhões de dólares. E aí você vê esses jogadores que não fazem diferença. O Corinthians tem um plantel melhor do que o do Vitória, do que... Quem mais ali? O Cruzeiro deu uma subida, chegou muito. Cuiabá, tá tudo ali, Tico. Tá tudo ali. Vai ficar brigando até as últimas rodadas para não cair. O Vasco, que conseguiu agora dar um respiro, abriu lá 8 pontos. 8 pontos é 3 rodadas. Você tendo que ganhar, o outro não tem que somar ponto. E o Vasco estava ali naquela briga com o Corinthians. Subiu. Agora vai ter que olhar para o Atlético Goianiense, Criciúma, que está à frente com 2 jogos a menos. E se ganha hoje, e se o Criciúma ganha hoje do Fluminense, afunda de vez e bota o Corinthians também numa situação de risco tremendo. O olho do Corinthians tem que ser no Cuiabá, Vamp. É o Cuiabá, o primeiro time, mas só que você tem ali o Cuiabá. Cuiabá e Vitória. O Cuiabá e Vitória. Os dois já estiveram ali. Hoje o Corinthians tá, mesmo ganhando um jogo, não passa vitória em número de vitórias. O Corinthians só tem 2 vitórias na competição. Falta muita coisa, mas é bom olhar porque falta muita coisa ao Fluminense, onde tá. E pega hoje o Criciúma. Olha a situação do Fluminense se perder hoje. Quer dizer, um campeão da Libertadores, o Corinthians com uma folha de pagamento, briga de diretoria, chegou lá o homem que fala: não vamos abarrar. Não vamos cair. Não vamos cair. Né? Mas é um time, Tico. Agora, assim, você falou do Matheus Donelli, né? O gol de falta. Começou a sair gol de falta no Campeonato Brasileiro, hein? Até na seleção o Rafinha fez também. Eu não achei frango dele, não, Tico. Ah, Vabe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não. Cara, frango não. Mas é uma falha surreal. A bola é de longe, a bola é quase no meio do gol. Ele parece que ele é um goleiro de outra categoria.
De verdade, não parece que ele é um goleiro profissional no gol. O jeito que ele pula na bola, o jeito que ele pula, ele não pula como um goleiro profissional. O Corinthians contratou o goleiro que você gosta pra caramba, veio lá, né, do Flamengo emprestado. Né? Que é outra incógnita pra mim. Que é o Hugo Neneca, realmente, concordo com você. Incógnita, quando tava lá no Flamengo era uma porcaria. Calma, meu amigão. Meu amigão, deixa eu te falar uma coisa. O Hugo Neneca, ele surge no Flamengo. Eu lembro muito bem de tudo que eu falo. Dida, É isso. Novo Dida. Ele surge no Flamengo como novo Dida. Um garoto grande, frio, agarrando bem. Outra, tinha sido convocado pelo Tite para experimentos, né? Experiência na seleção brasileira, quando ele era da base. Todos depositavam uma grande confiança nele. Agora, eu falava bem. De repente, o psicológico dele foi pro buraco. Ele virou realmente... Mas tem outra oportunidade. É isso. O que eu acho eu não digo que ele é péssimo, porque o garoto teve uma história na base, o garoto era visto como uma promessa. Eu falei que no Flamengo ele tava péssimo, ridículo, falhando todo jogo. Mas falando do psicológico. O Matheus Donelli, eu acho diferente. Eu acho que ele tecnicamente não é bom goleiro. O Hugo, eu acho que ele psicologicamente foi fraco. Mas ele pode se recuperar também, não sei se vai, tá? Por isso que eu digo como incógnita. Pra mim, o Matheus Donelli não é um goleiro padrão Corinthians. Não é. Eu entendo o que você está falando e acho que a sua opinião é essa do momento. Eu reconheço, eu respeito. Eu acho só que é muito cedo para detonar o cara. Ele também tem uma história. O goleiro no Corinthians bombardeado. Não. Ele também tem uma história de base. Ele foi muito bem na Copa da idade dele. Vê um pouquinho a história dele. É um cara que nasceu no Corinthians, sempre foi elogiado pelo Cássio, grande astro do gol do Corinthians. Enfim, e estava lá. Figuração de linguagem. Na casa dele, tocou o telefone e vem que a partir de hoje você é o titular do time. Então, o cara balança. Só quero lembrar também que já que você citou o Cuiabá, no jogo contra o Cuiabá, que terminou 1-1, Corinthians e Cuiabá, ele foi considerado naquele momento, não por mim, não, estatisticamente, o goleiro que tinha feito o volume maior de defesas difíceis no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, não é um cara que passou na rua e jogaram para ser goleiro do Corinthians. Agora, ele está no conjunto da obra, você tem razão. Tudo é ruim, né, no Corinthians. Ele não é o cara que tem que ser crucificado nesse momento. É um garoto de 22 anos que eu acho que merece esperar um pouquinho a turbulência passar. Ele não vai ser o goleiro do Corinthians porque já contrataram outro. É muito provável que também não é uma unanimidade, né, Vanderlei? Isso é uma situação. Veja o drama do Corinthians, quer dizer, não tem. Se o Hugo for bem, tomara, pro Corinthians é ótimo. Agora, o Corinthians não vive essa fase desses últimos jogos por causa do Donelli. Concordo, ele não é o Neuer. Eu sei disso. Mas eu só acho que esse é o momento de que se queima jogadores jovens, né? É claro. Aliás, os técnicos experientes dizem: não posso colocar um jovem agora porque o time está muito ruim, vamos queimá-lo. Nós já falamos disso aqui e já ouvimos muito isso. No caso do Donelli, se tivesse um outro goleiro mais experiente, ele não seria titular do Corinthians, porque é muito rolo no Corinthians, é muita turbulência. Renovaram o contrato dele até 2026. Até 2026. Porque os dois saíram. Claro, não tinha outro, então vamos renovar. Esse cara está com a gente há tanto tempo, tem uma qualidade. Agora, não é fácil, né, ser goleiro do Corinthians. O Vampeta, nos últimos jogos, tem dito uma frase para concluir, que eu vou dizer aqui. Em todos os jogos, o melhor jogador do Corinthians é o goleiro, porque ele é mais forçado, ele é mais exigido, faz um monte de defesas, aí a bola entra. O cara pode ser um bom goleiro, pode fazer grandes defesas, mas não é milagroso. Com o Corinthians, ele está numa situação delicadíssima. Ele entrou no gol do Corinthians num momento muito difícil. Tomara ele supere esse momento. Tomara que no futuro ele seja utilizado, sei lá, o bata asas e voe para outro lugar, porque queimar o goleiro... Pode botar o Hugo Neneca que também vai sofrer. É isso. Mas eu acho que o Matheus Donelli não é goleiro pro Corinthians. Tá bom. Eu acho que o Matheus Donelli tá longe do nível... Porra, tinha Cássio e Carlos Miguel. O Corinthians não tinha que ter perdido o Walter. Era o reserva dos sonhos. Pô, mas o Corinthians deixou perder os dois, não é só o Walter. Ele deixou o Cássio sair, sabendo que estava acabando o contrato do Carlos Miguel. Cara, ele tinha dois goleiraços na mão. Não, mas, né? Então, mas se continuassem com o Walter,
O Cássio foi embora, tinha um goleiraço. Veja o goleiro, o Walter, que está fazendo no Cuiabá. Grandes apresentações. Então, eu acho que o Corinthians pecou, e não é essa gestão, são as últimas gestões do Corinthians, todas elas. O Corinthians volta a jogar, o Flávio, o Corinthians volta a jogar terça-feira e não sabe nem se vai ter um Ramon Dias no banco. Por quê? Clássico, né? Porque ele Tá ainda do bid, preso, né? Ele vai ter que ir na FIFA para pedir uma autorização, que nem o Matias Rojas fez, para poder trabalhar. Agora, a gente tá com uma enquete aí sensacional, hein? Eu vi aqui agora. O que é mais surpreendente? O Corinthians no Z4, isso aí eu acho que não surpreende muita gente hoje em dia, tá? Porque todo mundo esperava que o Corinthians ia fazer um brasileiro bem ruim. Rames Rodrigues jogando muito na Copa América, na Colômbia. Inglaterra na final da Euro, também não acho tão... E o Bahia no G4. Eu ficaria entre Rames jogando muito na Colômbia e o Bahia no G4. Eu ficaria. Tá aí, ó. O Rames... Tem boas perguntas aí. Maravilhosa essa enquete. Ótimas perguntas. Parabéns ao Bruno Lândia do nosso YouTube, né? Então, eu ficaria, sinceramente, com o Rames. Eu também, não tem como. No meu ranking aí, o Rames seria o primeiro. E a outra, não. Eu acho que o Bahia no G4. Porque a Inglaterra eu esperava e o Corinthians eu acho que todo mundo esperava. Diante da draga que tá, Flávio Prado. Acho que o Rames tá fazendo isso de raiva. É bizarro. O que o Rames tá jogando na Copa América é bizarro. Ele vai ser eleito craque da Copa América. Já pensou? Não, ele vai ser, não tem como não ser. Ele é o principal jogador da Copa América e eu ainda acho que a Colômbia tem grandes chances de ganhar da Argentina, hein? Eu acho que ele tá jogando muito melhor que a Argentina. A Colômbia.